O Banco Central americano voltou a subir juros agora para entre 4,25% e 4,5%, e isso aí tem implicações bem complicadas para a economia brasileira, para o Lula, vai complicar a vida dele, depende também do que o Banco Central vai fazer, mas meio difícil ver uma situação mais simples aí. E claro, tem implicações para a economia americana e mundial. Eu quero apontar o que está acontecendo aqui em mais alguns detalhes, explicar para vocês e... Vamos lá, vai, roda a vinheta. Então essa semana o Banco Central americano voltou a subir a taxa de juros, foi numa velocidade mais lenta do que antes. Eles estavam antes fazendo 0,75 a cada reunião, agora foi meio, porque pelo jeito a inflação deu uma seguradinha ali, eles falaram, opa, dá pra dar uma seguradinha aqui também. Deram a dica de que talvez a próxima, quem sabe, seja 0,25, vou ver e te falo. Mas o ponto principal aqui é que nós estamos agora nos Estados Unidos, né, com uma taxa de juros igual ao que estava 15 anos atrás. Essa é a taxa mais alta nos últimos 15 anos. Os veteranos de guerra podem agora estar com flashbacks de que, há 15 anos atrás era quarto trimestre de 2007, que era a prévia da crise da bolha imobiliária americana. Então essa foi a taxa de juros que explodiu a bolha de juros americana, a bolha de imóveis americana. E nós estamos lá de novo. Sabe, você começa a ter aqueles flashbacks de guerra, de eu já vi uns troços e tá me voltando uns negócios aqui. Justamente, só que calma, fica pior. Porque o nível de dívida que existe nos Estados Unidos é um pouquinho maior do que o dobro agora. Se você pegar o gráfico na tela agora, se você pegar o nível de dívida excluindo instituições financeiras... Então eu tô vendo basicamente dívida das pessoas, das famílias, né, das casas, state and local e governo federal. Se você somasse tudo nessa época lá, quarto trimestre de 2007, dava em torno de 33 bilhões de dólares. Hoje está em 68, são meros 35 bi a mais de dívida aqui. Então, embora o patamar de juros esteja o mesmo do que estava na época, você está pagando juros em cima de o dobro da dívida. Então, o seu custo de carregar essa dívida ficou muito mais pesado. O custo dos Estados Unidos carregarem a sua própria dívida está explodindo. E em breve isso aí deve ser o maior gasto do governo americano, passando o exército, passando o Social Security e tudo. Não tem nenhum plano realmente para eles controlarem isso, então indo para frente isso aqui vai ficar mais feio. Mas esse vídeo não é sobre a explosão da dívida soberana americana em cima das consequências de juros. E também é importante entender que, assim, esse aumento de dívida, em boa parte, assim, conforme a economia se desenvolve, enriquece naturalmente em livre mercado e tudo mais, é razoável você supor que o nível de endividamento vai aumentar. É razoável, porque conforme as empresas, as pessoas vão ficando mais ricas, a produtividade sobe e tudo mais, elas podem carregar mais crédito. Tá. Agora, então assim, ninguém tá dizendo que não é pro nível de dívida subir nunca. Inclusive, você pode dizer que boa parte do processo civilizatório da Renascença até hoje, ou no mínimo até a Revolução Industrial, que permitiu a Revolução Agrária Industrial acontecer, você pode fazer um argumento que foi o advento de você permitir e facilitar crédito. Tá, ok. Ninguém tá dizendo que não é pra ter dívida. Agora, boa parte dessa dívida aqui foi adquirida, foi comprada, foi contratada por governo e por entidades privadas, porque o governo americano, porque o Banco Central americano, nos últimos 15 anos, teve uma política em quase todo esse tempo de juros zero. Voltaram a ter uma alta lá durante um período e tudo mais, já deu errado, eles reverteram, mas na grande maior parte disso aqui, juro foi zero ou uma coisa estúpida negligenciável. Então assim... Quem tava só metendo louco tomava crédito, e o concorrente de quem tava metendo louco tava falando, olha, cara, talvez eu não queira me endividar até as orelhas, mas os meus concorrentes estão fazendo, então se eu não fizer, primeiro que o custo é quase zero, então assim, já é meio burrice não fazer, mas mesmo que eu não queira, todo mundo tá fazendo, então vou ter que fazer alguma coisa. Então existiu um incentivo sim para um pesado endividamento, que agora vai ter as consequências disso aqui tudo. Agora, vindo um pouquinho para Brasil, ok? E aí você pode pensar, mas Rafa, por que assim, então está essa dívida? Por que os caras estão subindo os juros? Porque a inflação saiu do controle. Isso é consequência direta das políticas monetárias e das decisões de políticos durante o Covid. Porque eles falaram, vamos fechar tudo e vamos imprimir dinheiro. Pois bem, o M0, que é o dinheiro base da economia americana, dobrou nesse período. Foi essa a política que os caras fizeram.
Fecha tudo, vamos pagar um monte de coisa para as pessoas e vamos pagar isso via imprimir grana e tudo mais. Beleza, a inflação explodiu. Poxa, quem diria? Inclusive, quem diria, o Banco Central americano não esperava isso. Tinha declarações deles o tempo todo falando, não, pô, isso aí não vai acontecer, aconteceu um pouquinho, é transitório, vai passar. Gente, o que é isso? Qual foi? Relaxa aí, pô, é só 5%, sabe? Só porque tá em 6%, não quer dizer que esse 7% que tá agora e os 8% vão acabar com a tua vida, sabe? 9% não é tão ruim assim, gente, respira. Foi um processo todo ridículo de acompanhar isso tudo subindo, e agora são as consequências dessas decisões. Puramente isso. E se você não subir a taxa de juros, vai ser pior ainda. Parabéns aos envolvidos. Agora, vindo para o Brasil um pouquinho, quais são as consequências disso pra gente? Que eu acho que você pode estar falando assim, pô, Estados Unidos, Rafael, mas aqui tá pegando fogo, tá assim, vamos falar disso. Qual que seria a resposta, teoricamente, que o Banco Central brasileiro deveria dar a isso? Ele precisa subir a taxa de juros para acompanhar. Então, em torno de 0,5 ou 0,75, para que a relativa taxa de juros, né, a diferença entre os dois, fique a mesma. Por quê? Porque se o Banco Central americano sobe e a gente não, vale mais a pena você alocar a parte mais em dólar. Quer dizer, como já está o Brasil agora, já vale a pena você alocar tudo em dólar e apostar contra o Brasil, porque, bom, né? Inclusive, se você quiser ajuda com isso, se você quiser ajuda para investir internacionalmente, para abrir contas, para abrir empresas, ou mesmo sair do Brasil, pode contatar a gente na SET, que é uma empresa para te ajudar a sair do Brasil, o link está aqui na descrição, tá? Mas se você não subir essa taxa de juros, fica ainda melhor. Então, o dólar vai sair ainda mais do controle, o que vai ter impactos em inflação, o que vai afastar investimentos do Brasil, que você pode falar, cara, o Brasil tá ficando mais arriscado, enquanto isso, Estados Unidos, pode dar ruim, pode dar bom, é o seguinte, é os Estados Unidos, tá? Existe uma certa diferença entre os países que eu acho que talvez não seja necessário explicar aqui. Então, vamos para lá que tá pagando mais, acabou. Então, isso vai desacelerar o Brasil. Então, o Banco Central não fica muito livre nas escolhas, eles estão com as mãos amarradas de ter que fazer esse aumento de juros agora. Só que isso também tem as suas consequências. Né? Isso vai encarecer crédito aqui no Brasil, isso vai dar uma desacelerada de economia aqui, e isso é prejudicial para o Lula. O Lula, isso é uma coisa que eu falei bastante ao longo das eleições. O PT se defende da corrupção atacando todos os outros de corrupto, igualando tudo e falando, já que todo mundo é bandido, pelo menos Lula, pai no Lula, vai te botar para fazer intercâmbio, vai dar chuva de picanha, surra de churrasco, e nós vamos ter uma economia boa aí, porque uma vez eu fiz isso. Claro, foi seguindo o Plano Real, mas Plano Real a gente decidiu agora que é coisa de nazista e tudo mais, nós vamos fazer outra coisa que deu errado, e quem apontar que deu errado também é nazista também, mas não vamos conversar sobre isso, tá? Painho Lula vai fazer a economia ficar boa. E aí o que acontece? Tem uma crise pegando nos Estados Unidos, eu já fiz um vídeo recentemente sobre vários dados que indicam que a coisa tá feia, juros agora estão num patamar que causou já a crise, isso vai ter reflexos no Brasil, e em cima disso você tem uma taxa de juros subindo aqui. Então isso é uma desaceleração econômica que dificulta o Lula fazer o argumento lá na frente de olha só, pô, eu fiz um grande boom econômico, deu tudo certo, é por isso que tá tudo uma pilha de cinzas fedorenta. Isso complica a situação dele, e eu fico muito triste com uma notícia dessas. Claro que eu fico triste que as pessoas vão sofrer por causa disso, fazer o quê, mas... pelo menos o Lula não vai ter esse boom de commodities para criar uma fantasia, como ele criou no governo dele, de que, pô, foi tudo bem. Sendo que daí depois você tem que explicar que, na verdade, o Brasil cresceu menos que basicamente todos os países emergentes, que a gente seguiu o Plano Real, que outros países conseguiram muitos melhores resultados, sabe? Você tem que explicar isso, é um saco. Enquanto isso, eles estão mentindo, inventando narrativa por cima, e como eles não ligam pra verdade, eles podem conseguir fazer isso colar. Então, quando você tem uma situação que estoura tudo, você pode falar pro galera, mano, tá aí... Vocês fizeram a L, agora tá aí a conta, bicho. E essa é uma das vantagens também do Banco Central ser independente. Quer dizer, você tem certeza que ele vai fazer uma política que pelo menos vai defender a moeda e não ajudar, não vai embarcar nesses populismos do Lula. Claro, isso abre um espaço pro Lula falar, pô, se bater uma crise, se fizer alguma coisa assim... Falar, tá vendo, gente, isso aí é culpa dos literais nazistas que estão no Banco Central, que estão subindo a taxa de juros para dar dinheiro para banqueiro e espancar e chacinar o pobre negro que tá na... Obviamente ele vai tentar meter essa, fazer o quê? Vai ser uma guerra de narrativas, mas só para você já entender quais seriam os próximos passos aqui. Voltando para os Estados Unidos, também é interessante ver esse negócio dos juros, porque eu acho que eu já cobri a parte de que isso aqui é ruim para a economia americana e tem sinais de crise muito fortes e tudo mais, mas o que é interessante de ver aqui é como o Fed está completamente Disney das ideias, o Banco Central americano continua na Disney, assim.
Se você vê as projeções econômicas deles, de o que eles falam, qual que é o nosso cenário base para 2023? Não tem uma crise ali. Estão achando que os Estados Unidos vai crescer mais ou menos 1%. Assim como eles acharam que imprimir dinheiro não ia ter inflação, e quando começou a ter era só um negocinho leve. E se você for ver, inclusive tem um dispositivo muito legal também, que eu vou colocar na tela agora para vocês, que se chama Dot Plot. É um negócio que o Banco Central americano criou para visualmente falar assim, qual que é a expectativa dos conselheiros do Banco Central de que vai ser a taxa de juros no ano que vem, ou no outro e no longo prazo. Então você bota um pontinho aqui, tá aqui 1%, 2%, etc. Então você vê a concentração de pontos, você vê o spread, e eles falam, os caras estão achando que vai ser mais ou menos isso aqui. Isso aqui que tá na tela para você agora é a dot plot deles de 15 de dezembro de 2021. Então, exatamente um ano e um dia atrás. Quer dizer, talvez 2, porque esse vídeo vai sair no sábado, não na sexta. Mas enfim, eu tô gravando no dia 16. O ponto é, o mais ousado, o mais pessimista deles, achou que o negócio ia estar ali por 1,5. Estamos em 4,5. Eles não acharam que ia ter inflação, eles não acharam que ia ter necessidade de subir taxa de juros, só agiram como se fosse o caso, e agora estamos num ponto de juros completamente diferente, com eles dizendo, não, mas agora acho que vai ficar tudo bem, tal, os dados estão até mostrando umas coisinhas interessantes, tal. E essa é a galera que pilota a economia do mundo, basicamente. Não é só a economia americana, porque a taxa de juros americana vai influenciar o mundo inteiro. Como eu já falei aqui, influencia o Brasil, influencia várias coisas. Isso é um bando de inepto que tá lá, que embarcou nessa história de vamos bancar todo esse déficit, que embarcou na ideia de que não vai ter inflação, que transmite tudo isso. E você pode até pensar, cara, talvez eles só estejam mentindo, né? E é uma possibilidade. Vale a pena a gente discutir isso. Talvez eles saibam, não, a casa vai pegar fogo. Mas se a gente falar que vai pegar fogo, aí o pessoal surta. Então talvez seja melhor a gente falar assim, não, gente, calmou, né? Vai ser um pouquinho mais lento, mas vai estar tudo certo. Vai que daí as pessoas surtam menos, isso reduz o desastre lá na frente. Então, você pode ter, no caso, uma entidade que controla a economia global falando assim, cara, se a gente falar a verdade para as pessoas não é bom, né? Vamos dar uma mentidinha aí? Tipo, isso seria a tese em defesa dos caras. Não, eles não são idiotas, eles só são, mentirosos. Calma. O que me leva de novo à importância de existir Bitcoin. Cara, é sempre a mesma história. Por que isso tudo acontece? Porque você tem controle estatal do dinheiro. Se eu falasse assim, vai existir controle estatal da carne, você vai falar, mano, vai dar merda. Óbvio. Óbvio que vai dar errado. O Estado vai controlar agora a produção e distribuição de carne. Você vai falar, mano, nós vamos morrer de fome. O Estado vai controlar, regular a produção e distribuição de aviões. Nós vamos de charrete. Você sabe disso. Eu falo, o Estado vai controlar a produção e distribuição de dinheiro. Não é que daí você veja bem porque isso vai continuar seguindo incentivos políticos. Isso vai continuar seguindo os incentivos populistas. Isso vai continuar seguindo incentivos de expansão de Estado e aumento de poder do Estado. É isso que o Banco Central se prestou a fazer desde que ele existe. É isso que aconteceu durante os lockdowns. Os políticos falaram, cara, vamos fazer essa maluquice aqui. A gente consegue fazer, paga conta, depois a gente joga a culpa nos outros. Criaram um imposto inflacionário, que foi meu vídeo ontem, de como as pessoas nos Estados Unidos estão agora passando um imposto inflacionário. Bitcoin existe justamente para tirar esse controle, para falar, vamos tirar do Estado a capacidade de controlar e produzir o dinheiro. Vamos criar um dinheiro diferente, vamos criar uma forma de um sistema financeiro diferente, que inclusive tira isso dos bancos também, de maneiras que as pessoas controlam isso, um código controla isso, e não tem como você ficar imprimindo grana e criando essas manipulações, criando esses ciclos econômicos. E aí tem gente que fala, não, mas aqui isso aí é o mal, a gente precisa mesmo de Banco Central. Onde que isso não levou, cara? Olha onde a gente tá. Tá aqui olhando e falando, cara, 11 pessoas que não foram nem eleitas, não que eu defenda a eleição, mas não foram nem eleitas, foram só os apontados ali, uns tecnocratas, que tem um histórico de cagada, que tem um histórico de não conseguir dizer o que vai acontecer um ano depois, estão pilotando a economia do mundo e eu tenho que simplesmente falar, bom, é que se não fosse isso, né, a gente teria anarquia. Mano, para. Mas enfim, se você quiser entender mais sobre Bitcoin, vai ter uma recomendação de livro aqui na descrição, que é sempre que eu coloco o padrão Bitcoin do Saif Danamus. E se você quiser comprar Bitcoin também para se proteger dessas maluquices aqui, compre na Bitpreço. A Bitpreço é basicamente uma decolar de exchanges. Eles acessam várias exchanges diferentes, vários compradores e vendedores diferentes, de maneiras que se você vai comprar
ou vender, eles te dão a melhor liquidez no mercado. Por definição, você vai pegar o melhor preço que existe possível no mercado, e isso importa muito. Você vai fazer uma compra um pouquinho maior, que vai descer no livro um pouquinho mais, você já começa a economizar com isso. O link da Bitpreço vai estar aqui na descrição. Cara, cansa de olhar esse negócio e ficar falando. Eu não entendo. Cara, olha o Ron Paul, por exemplo, mano. O cara tá falando exatamente o que ia acontecer, sei lá, 20 anos e ainda tem gente que duvida, bicho. É cansativo. Não é bom. É a vida. Por esse vídeo é isso.